E outra coisa que é muito forte, né, pastor Giovanni, é que o presidente da Ucrânia apareceu com um capacete de Israel hoje. Olha aí. Olha. Ele tá lá na capital, né? E ele está com o capacete ligado a Israel e ele clamou por socorro ao povo judeu. Isso é muito forte. O que isso está gritando para nós, pastor? Como uma mensagem, porque eu vejo isso como uma mensagem, né? É verdade. Com certeza é uma mensagem, né? É um aviso, vamos dizer assim, né? A respeito até mesmo da fé ucraniana, porque a Ucrânia, 90% da fé predominante, né? No país ucraniano é o cristianismo, é voltado para Cristo, podemos dizer dessa maneira, né? E isso daí é um aviso, é um alerta de que a Ucrânia está ligada a Israel. Agora, isso daí também é assustador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o presidente da Ucrânia manda uma mensagem semelhante a essa, usando o capacete da IDF, que é a Força de Defesa Israelense, ao mesmo tempo Putin já tem uma reunião marcada com a liderança do Irã e com a liderança da Turquia. Essa reunião está para acontecer nos próximos dias. Isso quer dizer o quê? A qualquer momento pode estourar, né? Mais 2 Gs, né? Que além de, como o pastor Carlos Cardoso comentou ainda ontem no nosso canal, pode acontecer a invasão, né, do dragão vermelho contra o Taiwan e também do Irã contra o próprio Israel. Então, essa manifestação ucraniana pode desencadear, né, um aceleramento diante daquilo que a gente já espera, que é o Irã contra Israel. O Irã só não partiu para cima de Israel ainda, porque não é a hora, o próprio Deus não permitiu e eles também não têm peito de partir para cima sozinho, mas com o apoio da Rússia, isso daí pode ser potencializado. É muito interessante que os irmãos saibam, né? Agora vamos falar de governo invisível. Quem são os presidentes do mundo hoje, né? Existe a questão política. Só que quando você estuda, por exemplo, Emmanuel Macron na França, quem era Macron? Macron trabalhava para os Rothschild no Banco Mundial, foi um ministro de um governo e do nada uma ascensão, uma presidência, porque a mídia jogou ele lá em cima, né? A Merkel, da Alemanha, também. E o presidente da Ucrânia, eu fiquei sabendo hoje sobre isso, ele era um artista, né? Ele é um humorista, Zelensky é eleito presidente da Ucrânia com discurso antissistema. O ator de 41 anos, eu mandei essa imagem para o senhor, mandou, 41 anos, tem nenhuma experiência política, derrota o veterano Poroshek. Ele era um artista, como também teve um presidente americano que foi, né? Foi o Reagan, né? Ele era artista. Eles faziam, esse daí era um humorista. E aí você vê que parece também, dentro desse sistema de governo invisível, que essas pessoas são colocadas como massa de manobra, né? E aí você vê que diante de um sistema tão frágil, né, que a Ucrânia foi, eu mandei para o senhor também essa imagem, ela foi totalmente desarmada, né, pastor Giovanni? E agora não existe essa questão de lutar, sendo que não tem mais arma nuclear. Primeiro eles desarmaram, depois ameaçaram. E agora, diante do personagem de quem é o político, é um humorista que ganhou como líder da Ucrânia, e aí vem, pastor, algo que talvez... eu acredito que nem o youtuber falou sobre esses assuntos. Essa foto dele com os judeus sionistas, você vê, eu mandei para o senhor, olha aí, ó, Bush com os mesmos judeus. Olha aí. Clinton, Bush, tem foto de Donald Trump. Você vai ver aí, olha aí. Vladimir Putin. E aí eu mandei, é só pra gente ter uma ideia do governo invisível e do poder desse governo invisível. Ele tá no cantinho aqui, ó.
Pastor Olha Carlos. só, você tem Putin, você tem os governos americanos, e olha quem está aí recebendo apoio dos judeus. Pastor Carlos. Sim, pode falar. Essa classe, né, do judaísmo, né, essa linhagem do judaísmo é um perigo, porque foi essa linhagem do judaísmo que matou o Senhor Jesus. É isso aí. E aí, pastor, que é o mais forte, pastor Giovanni, pra gente ter uma análise disso aqui, pastor Claudinei, é o vídeo do Papa beijando a mão dos judeus. Eu mandei pro senhor aí, pode colocar ele sem áudio? Tá. Meus irmãos, esse vídeo é muito forte. Por quê? Olha aí. Primeiro, dá uma pausa aí, pastor, para nós falar sobre isso aqui. Diante do Papa, quando o Papa chega em qualquer lugar, é as pessoas que beijam a mão do Papa. Verdade. É isso ou não é? Verdade. Todo mundo vai dar um beijo. Agora, nessa reunião aí, você tá vendo Netanyahu e você tá vendo uma elite judaica. Olha a submissão do Papa a essa elite. Você vai ver ele beijar mão por mão. E ninguém vai beijar a mão dele. Acho que uma mulher vai beijar a mão dele nesse sistema. Olha aí. É um cenário também, um cenário de filme de terror. Olha aí, ó. Olha só ele beijando. Olha. Todos judeus. E o judeu tá de kippah, né? Dá pra ver que é do judaísmo ortodoxo, né? Olha só. Aí ele vai se prostrar diante de todos. Ele se encurva e beija a mão. Ele vai em direção dos outros ali. Olha só. Até da mulher. Aí ele vai em direção dos outros e ele vai beijando a mão de um por um dos que estão nessa reunião. E sabe o que eu acho interessante no meio de tudo isso? Daí você vê o presidente da Ucrânia, Vladimir Putin, presidentes americanos recebendo a cúpula dos judeus sionistas. Olha aí, ó. Ele tá beijando a mão de todo mundo, pastor Claudinei, pastor Rodrigo. E aí o que você tá vendo? É o governo, é aquilo que nós estávamos falando, é as famílias que estão lá no topo da pirâmide, que a fortuna desse povo não aparece na revista Forbes, que eles já passam de trilhões, né? Eles nunca vão aparecer. E são eles que estão coordenando o mundo para a entrada do iníquo, meus irmãos. E quando você vê que o presidente da Ucrânia é um ex-humorista, olha aí ele beijando a mão. Todos judeus, olha só. Você vê o presidente da Ucrânia sendo um humorista, junto com os judeus messiânicos, como Vladimir Putin, como o presidente dos Estados Unidos. Você vê que quem coordena essa governança mundial pela ONU é a mão invisível. E o que está acontecendo, pastor Rodrigo, pastor Claudinei, diante do que nós estamos vendo, é aquilo que nós estamos falando. A economia colapsando. A economia... Você vê que eu vi hoje só no Brasil, para os irmãos terem ideia. Olha aí, ó, ele beijando a mão de todos os judeus. Pedindo a bênção, né? Ele está pedindo a bênção porque ele foi colocado... Daí as pessoas pensam que a gente vê demais. É como que se ele fosse colocado ali para obedecer, pastor Rodrigo. Pode falar. E ninguém beija a mão dele, né? Você vê, ele é uma pessoa reverenciada e nesse episódio aí, todos ali, ninguém se prostra diante dele, né?
Ao contrário. Na realidade, pastor Rodrigo, quem entende um pouco mais sobre essa questão da política do Vaticano, né, sabe que Francisco foi colocado no lugar de José Ratzinger, né, foi colocado no lugar, né, pelos senhores do mundo, porque o Papa Bento XVI renunciou de uma forma obrigatória. Os senhores do mundo obrigou ele a renunciar para Francisco entrar no lugar, porque é um Papa mais inclusivo, um Papa mais liberal, e automaticamente você vê ele aí buscando, né, pedindo a bênção e beijando a mão dessas autoridades, né, judaicas, de uma linhagem, como eu disse, daquela linhagem que perseguiu e que automaticamente matou Jesus. Pastor, mas ninguém matou Jesus. Jesus deu a vida. Ele deu a vida, mas alguém o matou, porque precisou de sanção, precisou de leis, precisou de ordenança para ele ser morto, senão não se cumpria a vontade de Deus. Então, essa é a grande realidade. E foi essa linhagem do judaísmo que fez isso, e a gente vê eles por detrás de tudo isso, inclusive, pastor Carlos, os Rockefeller também são judeus. É aí que as pessoas têm que entender, irmãos, que quando você estuda sobre a Cabala, né? Por exemplo, eu tenho uma certa amizade com o pastor Yosef Akiva, e eu fui conversar com ele sobre Cabala Negra, ele falou, Carlão, nem mexe com esse povo. Exato. Ele falou, não mexe com esse povo, não mexe. Por quê? Porque são altamente possessos, eles trabalham para o mal. E é essa equipe, pastor, que está aí na governança do mundo. Então, entra presidente, sai presidente, e é bom aqui, por exemplo, a gente defende, né? Eu tenho falado isso em lives, e já estou sendo até criticado. Eu fui até o presidente da República e falei, a gente pretende que o senhor fique no poder, que é melhor para o cristianismo, é melhor para o nacionalismo, é melhor para a família tradicional. Mas a gente sabe que até o presidente Bolsonaro, antes de assumir o governo, ele assinou o acordo bilateral com o grupo Bilderberg. E o que eu estou falando aqui está no canal dele, está no canal do presidente. Está ele, o filho dele, na mesa redonda, com a secretária do grupo Bilderberg, que trabalha com os assuntos aqui da América Latina. Então, se ele não assinasse aquele documento, ele não entraria como presidente. Por quê? Porque tem que obedecer o governo invisível. Tem que obedecer o que está acontecendo. Pastor, ele é a melhor opção. Eu estou falando aqui para os irmãos. Dentro de um parâmetro bíblico, vou voltar a falar, porque senão as pessoas não vão entender. Todos os presidentes do mundo, todos os governos do mundo estão trabalhando para a agenda. Se o presidente não trabalha, por exemplo, a gente vê que o presidente, ele é contra muita coisa. Contra um monte de coisa do sistema. Só que daí a Suprema Corte do Brasil trabalha. Você está entendendo? Sim. Então, veja bem, eles não deixam fazer. Por quê? Porque a Suprema Corte do Brasil, o Fux declarou em dezembro, nós estamos totalmente alinhados à Agenda 2030. Era isso que eu ia dizer agora. A Agenda 2030 da ONU. Era isso que eu ia falar também. Quando o Fux falou isso, ele veio dos Estados Unidos, pastor Claudinei. Sim. Ele veio de lá. E o que ele falou? O que o Fux falou? Ele sabe tudo o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Ele falou que o governo americano sabe tudo o que está acontecendo no Brasil agora. E ele falou, o governo brasileiro, o Supremo do Brasil, trabalha alinhado com a Agenda 2030. Nós vamos obedecer essa agenda, nós vamos trabalhar para essa agenda. Então, o que é isso? Que nós temos que tocar nessa tecla. O que começou a acontecer agora com a Rússia e a Ucrânia, dentro do âmbito profético, é o que vai gerar e está causando um caos. O pastor Giovanni falou uma palavra muito boa aí. Eu também não acredito numa terceira guerra mundial agora, porque a Ucrânia vai se render. Sim. Na realidade, já saiu uma matéria há minutos atrás, né, no intervalo das duas lives eu estava vendo, de que a Ucrânia ofereceu, né,
dizendo para Putin, né, que não quer mais participar da OTAN, já não quer mais participar, que eles se rendem, se a guerra cessar, se a G cessar, eles já se rendem e não vão participar mais da OTAN. Putin não deu ouvido, mas enviou um grupo, né, para estar lá se reunindo e tratando a respeito deste assunto. Ou seja, não vai acontecer a terceira G nesse dado momento. Porém, é uma maneira, como nós falávamos na live anterior, eu entendo que é uma maneira de tirar o foco da humanidade do objetivo principal, tanto da Rússia como do Dragão Vermelho, de algo que eles estão projetando que é muito maior do que um ataque à Ucrânia, que é uma economia que não tem expressão nenhuma a nível mundial.